Então, gente, o que é a biodiversidade, né? Pode parecer, assim, para o leigo, que é um tema de eco-chato, verde histérico, mas, na verdade, é um assunto muito importante, porque é o futuro da nossa economia futura. A economia do futuro tem tudo a ver com a defesa da biodiversidade, principalmente aqui no Brasil, que, como a gente vai ver, é um país mega biodiverso, né? Um dos países mais ricos em Professora, biodiversidade do mundo. A biodiversidade é um assunto importante, eu diria que é um top assunto em termos de meio ambiente, apesar de que o meio ambiente, como todo, ele é top, né? Mas a gente vai entender ao longo da apresentação por que o assunto é tão importante e a gente se debateu sobre ele na cartilha. Né? Então, vamos lá. Então, gente, basicamente, eu queria fazer uma sinopse do que a gente vai falar aqui hoje, dentro do assunto de biodiversidade. Vamos tratar de conceito, que é e utilização, a biodiversidade no Brasil, especificamente, né? A importância, o que é mega biodiversidade, conceito de hotspots, endemismo, o que a gente sofre muito aqui, que é a biopirataria. Isso tudo nós vamos escolher aqui, e falaremos também sobre as estratégias para a conservação da biodiversidade, que envolve muito normas nacionais, internacionais, estruturas administrativas e também o desenvolvimento de estratégias de conservação no local onde existe a biodiversidade, que é in situ, e em bancos de germoplasmas, enfim, que a gente vai ver adiante, que é a conservação ex situ. E também vamos falar das ameaças que a nossa biodiversidade sofre, e o que a gente pode fazer, né, para reduzir isso e conservar essa nossa grande riqueza. Bom, enfim, a biodiversidade foi um termo cunhado, como vocês estão vendo aí, pelo pesquisador Thomas Lovejoy nos idos de 1980. E, conforme uma das definições importantes, que é a definição que é contida na Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, que reuniu inúmeros países participantes da ONU, a diversidade biológica significa variabilidade entre os organismos vivos de todas as fontes, incluindo, entre outras, terrestres, marinhas, outras fontes aquáticas, variabilidade de ecossistemas, complexos ecológicos dos quais fazem parte. Isso inclui a diversidade dentro das espécies, entre espécies e a dos ecossistemas. O que esse conceito aparentemente complexo quer dizer? Quer dizer que não basta para a gente acessar a biodiversidade a gente fazer uma contagem das espécies. Isso se chama riqueza de espécies. A biodiversidade ela é mais complexa de ser acessada e avaliada do que isso, inclusive com cálculos matemáticos, pesquisa de campo. E a biodiversidade ela tem muito a ver também, não só com a riqueza, mas com a distribuição das, das espécies, a distribuição da quantidade entre as diferentes espécies num determinado ambiente que está sendo avaliado. Né? Então, por exemplo, um ambiente que tem 5 espécies e um outro ambiente que também tem 5 espécies. O primeiro tem 20 espécies, 20 indivíduos de uma espécie e apenas um indivíduo das demais, ele é menos biodiverso do que o outro ambiente que tem 5 indivíduos de cada uma das espécies. Esse seria considerado mais biodiverso, porque ele é mais bem distribuído. Agora, além da gente avaliar essa questão, nós temos que avaliar a biodiversidade em diferentes parâmetros. A gente, desde o nível micro, que é o nível genético, quanto em termos de cálculo, né?
Bom, para complementar essa fala inicial sobre a biodiversidade, a gente também tem uma outra imagem aqui que mostra para a gente a complexidade da avaliação da biodiversidade, né? Desde a questão genética, indo para espécies, populações de uma determinada espécie, a interação entre as populações forma uma comunidade, a interação entre as comunidades com fatores abióticos, não é? A água, minerais, o ar, enfim, se relaciona com a diversidade dos ecossistemas. Temos também a diversidade de fenômenos biológicos, por exemplo, aí temos processos biológicos como polinização, vemos aqui as abelhas, né? E a biodiversidade, vocês vão ver também que elas prestam serviços ambientais relevantíssimos para a existência da vida na Terra e até para a nossa economia. Por isso, ela é um recurso natural valioso em termos de qualidade de água do ar, a sanidade, quanto mais vínculos a gente tiver num ecossistema, mais vínculos biológicos, ou seja, quanto maior a biodiversidade, a gente tem uma integridade melhor daquele ecossistema e ele consegue manter os serviços ambientais que ele presta de forma melhor para o nosso proveito mesmo. Então, por exemplo, qualidade de água, do ar, fornecimento de matérias-primas, até a cultura e lazer, né? O ser humano se sente muito bem porque evoluiu nesse meio e ir ao meio natural, né? E todo mundo sabe que da biodiversidade surgiram inúmeros remédios, inclusive remédios para câncer e inúmeras substâncias. Os nossos alimentos, fibras de vestuário para construção, enfim, os seres humanos dependem basicamente da biodiversidade, porém, o ser humano é uma espécie que causa muito impacto no ambiente em que existe, né? Desde poluição, desmatamento, queimadas, a superexploração dos recursos, o aquecimento global, que está em vias de causar a sexta grande extinção, conforme trouxe a vencedora do Pulitzer, a Elizabeth Colbert, trata sobre isso, né? Enfim, e a questão da pegada ecológica, né? A nossa forma de viver, ela tem consumido demais os recursos que a Terra é capaz de produzir, de forma que a nossa pegada ecológica está muito alta. Por isso, quanto mais desenvolvido o país, mais alta é essa pegada ecológica. E com isso, em um ano, em menos de um ano, a gente está consumindo o que a nossa Terra, o planeta Terra, poderia produzir em um ano, né? Então, tipo, em junho, a gente já acabou, já consumiu tudo que a gente poderia ter consumido até o final do ano, né? E isso se reflete num consumo predatório que está reduzindo demais a nossa biodiversidade, biosimplificando os nossos ecossistemas, e isso trará, como já tem trazido, inúmeros problemas para a nossa própria existência, né? Bom, temos aqui o Brasil é considerado um país mega biodiverso. Esse termo mega biodiverso foi cunhado por outro pesquisador, Russell Mittermeier, em 1988. E se vocês forem pesquisar em diferentes organizações de respeito que pesquisam um tema, o Brasil quase sempre surge como o país mais biodiverso do mundo. Entre 193 países mega biodiversos que a gente tem, em média, mais ou menos, né? Geralmente o Brasil é considerado mais, né? E os países, os trópicos, as regiões temperadas, principalmente nos trópicos, é que a gente encontra mais biodiversidade. E isso tem uma razão lógica científica,
porque é onde que a gente tem mais energia à disposição, seja em forma de calor, seja em forma de... porque nas regiões frias a gente não tem. Então, a possibilidade de desenvolver vidas adaptáveis àquelas condições é menor. Então, por isso, é nos trópicos que geralmente se encontram os países mais biodiversos, como, por exemplo, o Brasil, né? Então, aqui o slide mostra os nossos grandes biomas, né? A floresta amazônica, Pantanal, Pampa, aí no sul, o bioma da Mata Atlântica, o Cerrado, o bioma da Caatinga, com suas diferentes fitofisionomias, suas espécies endêmicas, seus hotspots, como a gente vai ver para frente, né? E a gente não pode esquecer também do nosso ecossistema marinho, que não é o mais rico do mundo, porque a salinidade no Brasil, na costa brasileira, é baixa em função dos nossos grandes rios, mas é bastante relevante, não podemos esquecer dela. Bom, por fim, a gente não pode deixar de falar da sociobiodiversidade. A gente tem mais de 300 etnias indígenas, né, populações quilombolas, entre outras populações tradicionais, e são essas populações tradicionais que trazem para o conhecimento nosso, das pessoas comuns e também dos cientistas, os princípios ativos que a gente encontra na nossa biodiversidade. Então, o conhecimento deles é muito cobiçado, inclusive, também por países estrangeiros que vêm aqui abusar do uso da nossa biodiversidade. Enquanto a gente subvaloriza, tem gente aqui de olho cobiçando a nossa biodiversidade. Bom, a figura ao lado aqui mostra que uma floresta não é só aquela cobertura verde que a gente vê. Se a gente for analisar com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver a riqueza que existe de interações ali, né, entre os diferentes substratos, temos a água, o solo, a vegetação, os animais, as pessoas. Então, isso é para mostrar a riqueza de interações que a gente pode ter num ecossistema que, à primeira vista, para um leigo, a pessoa não consegue perceber. Bom, aqui a importância da biodiversidade para a manutenção da vida na Terra e principalmente da vida humana. A gente tem os efeitos indiretos, por exemplo, a produção pesqueira nossa, nós podemos pescar, existe uma indústria pesqueira graças à nossa biodiversidade, né? A produção agrícola que a gente tem, ela existe em função das condições que o nosso meio ambiente permite, as chuvas que acontecem, o solo que a gente tem, enfim, que a gente explora um pouco da forma errada, mas devemos agradecer a essas condições, não é? Os produtos florestais, a nossa própria energia, né? Enfim, a nossa segurança alimentar depende, a segurança hídrica, super importante que a gente tenha que falar nisso agora, né? Porque sem água a gente não vive nem 2 dias. A saúde humana, a questão do surgimento dessas doenças zoonóticas, a última que a gente passou agora, a Covid, né? Que tem super a ver com a perda de hábitat, que leva à perda de biodiversidade, a biosimplificação dos ecossistemas e, consequentemente, a que os micro-organismos acessem o ser humano. Os filtros que a biodiversidade coloca para os patógenos, eles são retirados do ecossistema e, com isso, o ser humano entra em contato diretamente com patógenos que, de outra forma, ele não entraria. Então, enfim, segurança energética, segurança climática, isso tudo está envolvido, né? Oportunidades de desenvolvimento. Bom, é isso. E aqui é importante a gente falar, como eu já citei aqui, o conhecimento tradicional. Aqui a gente vê um indígena conversando com um pesquisador, né, um cientista,
e transmitindo para ele toda essa sapiência, né, esse conhecimento que, ao longo das gerações, essas comunidades tradicionais adquiriram. Né? A gente vê que exemplos de riqueza que a gente já tem explorando a borracha, né, a matéria-prima da borracha, e como a gente sabe, isso foi uma das primeiras biopiratarias que a gente sofreu, né, que acabou com a nossa indústria da borracha, levando as nossas seringueiras para a Ásia. Aqui a gente tem também a importância da biodiversidade como inspiração para a tecnologia. E aí a gente vê assim, o design avançado de veículos, nanotubos de carbono inspirados na trompa do elefante, o trem-bala, no desenho de uma ave que facilita o voo. E embaixo a gente tem aqui mostrando como que é importante a biodiversidade para evitar que os patógenos cheguem até o ser humano. Então, uma árvore nunca é só uma árvore, tá, gente? Uma árvore pode ser um ecossistema em si, ser estudada dessa forma. E dentro de uma árvore, a gente tem todo um sistema de interações ali. E aqui mostra, por exemplo, uma ave que um roedor, que pode tanto consumir o roedor, como consumir um inseto, que podem vir a transmitir uma doença para o ser humano. Então, se a gente, por exemplo, suprime essa ave desse sistema, o roedor e o mosquito vão perder o seu predador e eles vão ter um boom de população e aí vão transmitir doenças de forma muito mais fácil. Então, quanto mais biodiverso for qualquer ecossistema, melhor vai ser, né? O ser humano e para a própria existência do ecossistema em si, para a prestação de serviços ambientais que ele sempre nos presta. Bom, eu acho relevante, por isso eu coloquei aqui a questão da conservação da água. Um ecossistema biodiverso íntegro, ele consegue conservar as nossas águas de forma muito mais eficiente. Por exemplo, quando a gente substitui o cerrado, o que a gente olha errado, né, gente? A gente fica as árvores, então o leigo vai pensar assim: poxa, isso aqui não vale nada, né? Vamos plantar soja aqui, porque muito melhor do que essa coisa semidesértica aqui, né? Só que aí é um ledo engano, porque o cerrado ele tem raiz com aquelas árvores retorcidas, aparentemente sofridas, elas têm raízes profundas que levam a água para os aquíferos e armazenam as águas nos aquíferos. Né? Quando você simplifica esse ecossistema do cerrado e coloca uma monocultura, como é colocado aqui, por exemplo, esse processo de conservação da água, ele acaba. E com isso, a gente corre um grande risco de o cerrado, que já está bem reduzido, que é a nossa caixa d'água, o risco de deixar de ser a caixa d'água é grande. Temos aqui um outro assunto dentro da biodiversidade também, que eu já mencionei, a mega biodiversidade, e o Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo, segundo a maioria das fontes, porque ele tem entre 15% e 20% da biodiversidade mundial, né? E essa biodiversidade está principalmente localizada, por incrível que pareça, não se assustem, não está na floresta amazônica, está no Cerrado e na Mata Atlântica. E esses locais são os locais que têm mais variedade de espécies, mais endemismos de espécies, que eu já vou explicar o que é, e que, por incrível que pareça, são os locais que ainda sofrem a maior pressão de desmatamento, seja por avanço da fronteira agrícola,
seja por queimadas, seja pelo urbanismo, principalmente na Mata Atlântica, a fronteira agrícola é mais no Cerrado, né? E o que é o endemismo? O endemismo é a presença daquelas espécies que apenas existem naquele ecossistema. Elas existem ali em mais lugar nenhum do mundo. Por exemplo, a arara azul de Lia, né? Que, na Caatinga, vou dar um exemplo da Caatinga, mas ela é endêmica de lá, você não vai ver a arara azul em mais lugar nenhum. Agora, os ecossistemas que temos aqui no Brasil, que tem mais endemismos, é o Cerrado e a Mata Atlântica. Por isso, eles são considerados por Mayer, classificação de Mayer, de 1988 também, como os hotspots que temos aqui no Brasil. A Amazônia continua imensamente importante, e o Pantanal, o Pampa, a Caatinga, por outras razões, não por serem hotspots, são mega biodiversos também, mas não são hotspots ainda. Ainda porque, para ser um hotspot de mega biodiversidade, é preciso que haja pelo menos 1.500 espécies endêmicas de vegetais superiores. Que são vegetais superiores? São vegetais vasculares, árvores, tá? Árvores, arbustos, esse tipo de coisa. E também que o ecossistema ele tenha perdido mais de 70%, pelo menos 70% da sua extensão original. Ou seja, restando apenas 30% ou menos, ele já é considerado um hotspot se tiver mais de 1.500 espécies endêmicas de vegetais superiores. Tá? E aí, aqui no Brasil, é o Cerrado e a Mata Atlântica. A Amazônia é importante, importantíssima, porque ela regula o clima, porque ela tem uma série de riquezas também, hídricas, enfim, minerais, mas minerais não entram no nosso assunto, né? Mas todos os outros serviços ecossistêmicos entram. Bom, então é isso. Só para reforçar aqui, a questão do hotspots é um termo científico consagrado, né? E aqui a gente mostrando os hotspots que existem no mundo. Percebam, eles estão entre as zonas temperadas, em grande maioria, e também nos trópicos, porque a nossa maior biodiversidade é aqui. Consequentemente, a gente vai ter um grande número de espécies endêmicas, geralmente nessas regiões, não que a gente não tenha também em regiões temperadas. Bom, as nossas espécies endêmicas aqui, só para a gente saber, né, a quantidade da nossa fauna, da nossa flora por bioma, aqui, não vou ficar lendo números para vocês, e de grupos taxonômicos também, invertebrados, vertebrados, mamíferos, vegetais superiores, fungos, samambaias, algas, enfim, só para vocês terem uma noção da quantidade de espécies endêmicas que nós temos, única e exclusivamente aqui no nosso país. Os ecossistemas brasileiros têm elevados índices de endemismos, razão pela qual torna-se ainda mais importante conservá-los. Porque se a gente perder essa espécie, acabou. Não tem mais se a gente perde uma espécie no Cerrado, não vai achar na Amazônia, essa espécie endêmica específica. Né? Então, é um link, é um elo do ecossistema que é perdido para sempre. Bom, aqui é importante a gente tratar de um drama que o Brasil padece, né, que é a biopirataria. Ou seja, a gente tem a nossa biodiversidade, poderíamos explorar ela de forma sábia, em vez de a gente ficar destruindo e desmatando, a gente poderia conservar e aproveitar o conhecimento das populações tradicionais e também as pesquisas científicas especializadas para a gente usar na biotecnologia, né? Tanto para confecção de remédios como cosméticos, enfim, uma série
de utilizações que a gente pode ter para a nossa biodiversidade, e a gente está perdendo a nossa biodiversidade sem sequer chegar a conhecê-la. Então, enquanto a gente subvaloriza isso, achando que desmatar para plantar gado ou para tirar ferro, que a gente exporta bruto e não ganha quase nada em cima disso, tá vindo, estão vindo inúmeros países aqui se aproveitar do conhecimento tradicional, fazendo pesquisa aqui, levando para fora, patenteando e depois tchau, a gente não pode usar. Né? Então, é um assunto que a gente tem que levar muito a sério, a conservação e o conhecimento, principalmente, a pesquisa científica sobre a nossa biodiversidade, porque isso seria uma economia do futuro, uma economia limpa, uma economia conservacionista, uma economia do futuro. Bom, as estratégias de conservação renomadamente conhecidas e indicadas, né, pelas normas internacionais, a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. Agora, as próprias normas nacionais e internacionais sobre biodiversidade já são em si uma estratégia de conservação, né? Entre as normas nacionais e internacionais, a gente tem as mais importantes que eu citaria aqui: a Convenção de Diversidade Biológica, que é o arcabouço inicial de tudo, né, de todas as outras normas internacionais e encontros internacionais dela decorrem. A Constituição da República de 1988, que já absorveu essa preocupação com o meio ambiente no artigo 225, constitucionalizando a importância da conservação do meio ambiente para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para que do ser humano, para que as populações humanas atuais e futuras possam usufruir do meio ambiente sadio e equilibrado, né? Daí decorre também a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Crimes Ambientais, Política Nacional de Biodiversidade, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC. Essa é uma lei muito interessante, porque eu participei da construção dela, ela foi feita com a participação da sociedade civil organizada, eu testemunhei isso, né, vamos assim dizer. O Código Florestal, as leis de proteção à flora, à fauna, inclusive de espécies específicas, por assim dizer, né? O NOCP, por exemplo. E a gente tem também a construção na esfera administrativa de entes, de entidades, nos entes federativos, para promover a proteção da cidade, entre outras, afetam o ambiente. Né? Então, tanto a União eles devem convergir no sentido de proteger o ambiente e conservar a nossa biodiversidade. Então, isso é feito como? Com a criação de diferentes entidades e órgãos destinados à proteção do meio ambiente, em especial a diversidade biológica, no caso, por exemplo, do ICMBio, né? E a sociedade, houve um avanço na conscientização da sociedade também sobre a importância do tema, com o surgimento de inúmeras ONGs capazes de influenciar ativamente na tomada de decisão política. Bom, entre outras estratégias de conservação, as mais importantes são são a conservação in situ e a ex situ. A in situ é aquela que é feita através das unidades de conservação que falamos, daquela lei do SNUC, que foi criada de forma participativa, né? As unidades de conservação são o que a gente conhece como parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, que elas podem variar, né, entre de uso estável, né, e de proteção total. Né? Os de uso estável, por exemplo, na reserva extrativista,
em que as pessoas, populações tradicionais, sobrevivem ali, fazem um uso econômico sem destruir, né, o ecossistema. Ou seja, na verdade, elas precisam da integridade do ecossistema para continuar obtendo a matéria da qual elas sobrevivem, né? Bom, e aí isso seria conservação in situ. Com as unidades de conservação de uso sustentável, hoje, aqui a gente tem o exemplo dos nossos parques nacionais, belíssimos, né? Enfim, que são unidades de proteção integral. Ali, as atividades que podem ocorrer são apenas turismo, pesquisa científica, e nada além disso, e mesmo assim controlado, tendo em vista um plano de manejo prévio, os bancos de germoplasma, bancos de semente, bancos de gametas, tecidos, e isso tudo, junto com a tecnologia, pode vir futuramente a ajudar a recompor o ecossistema que tenha sido biosimplificado e que tenha perdido as populações locais de determinadas espécies. Né? Então, assim, eu não gosto muito de animais em cativeiro, mas existem zoológicos que são importantíssimos para que a gente consiga recuperar populações de espécies da natureza, porque eles conservam indivíduos que futuramente podem recuperar uma população. Bom, com relação à distribuição das nossas unidades de conservação, as unidades de conservação, elas deveriam respeitar a importância do ecossistema, em termos de biodiversidade também, de extensão também. Então, o que a gente consegue observar aqui é que a gente tem um déficit de unidades de conservação, que pese elas serem extremamente importantes, as que já existem, e não podemos perdê-las em hipótese alguma, e a gente precisa, inclusive, de recursos para poder fazer os planos de manejo, para que possa ocorrer a visitação, as pessoas conhecerem e valorizarem. A gente precisa de mais, né? Principalmente nos hotspots, que são o Cerrado e a Mata Atlântica. Se vocês verificarem no mapa, proporcionalmente em relação à Amazônia, em relação à importância em termos de biodiversidade desses outros dois biomas, a gente tem muito poucas unidades de conservação no Cerrado e na Mata Atlântica. Enquanto que na Amazônia, a gente é onde que existe a maior quantidade de unidades de conservação. Não suficientes, não. A gente zelar pelas que existem toda força e ainda tem que criar mais, porque a gente precisa, inclusive porque vocês vão ver, muitas delas não têm um formato adequado, né? Na biologia da conservação, quanto mais circular a gente tiver uma unidade de conservação, o menos efeito de borda, melhor. Se, por exemplo, a gente tem uma unidade de conservação comprida, praticamente ela vai ser toda efeito de borda. O que é efeito de borda? São todos os impactos que existem na borda da unidade de conservação que vão destruir, matar elos da cadeia da biodiversidade. Enquanto que no centro da unidade de conservação, que está mais bem preservado, mais longe de impactos antrópicos, as interações biológicas ali ficam mais preservadas. Então, a gente ainda tem esse problema, de ter um formato mais adequado. Como às vezes a gente não tem, é preciso, por exemplo, que a gente melhore a conservação de determinada unidade de conservação num determinado ecossistema através de, por exemplo, criação de corredores ecológicos, né, que a gente pode usar. Por exemplo, as reservas legais poderiam se juntar e fazer um corredor ecológico, né? As áreas de proteção permanente,
servem também como corredores ecológicos, né? Então, é isso. Bom, aqui a gente tem, por exemplo, a imagem que mostra fragmentar hábitat é perder a biodiversidade, é o que eu falei para vocês, né? Quanto menor a unidade de conservação ou mais alongada, maior é o efeito de borda. E com isso, ela vai perder a sua característica original, o seu zelo, a complexidade dos seus elos. Tá? Então, por isso, ela precisa ter um tamanho significativo e um formato indicado pela ciência para reduzir o impacto desse efeito de borda que causa a perda da biodiversidade também. Bom, as reservas sustentáveis, como eu falei, né, elas combinam a ocupação humana com a preservação da natureza. Né? Aqui é o exemplo das nossas áreas de preservação permanente, que temos lá no Código Florestal, que são os topos de morro, as regiões com declividade superior a 45%, as beiras dos corpos d'água, enfim, tudo isso bem conservado pode servir como corredor ecológico entre uma unidade de conservação e outra. E por que é importante, além da gente reduzir o efeito de borda, é a gente permitir ter um ambiente em que, por exemplo, a fauna se sinta à vontade para transitar. Porque o que acontece? Quando você separa, por exemplo, uma população de onça no Rio de Janeiro e uma população de onça em São Paulo, e elas não têm conexão e com nenhuma outra população de onça, ao longo do tempo, elas vão começar a ter uma endogamia muito grande e geneticamente vai começar a ter problema na reprodução desses animais. Então, quando você faz um corredor ecológico, você permite o fluxo gênico entre as populações e, com isso, você dilui problemas deletérios que possam vir da endogamia. Né? Eu estou exemplo da onça, mas isso se aplica a toda e qualquer espécie, inclusive as vegetais. A reserva legal também é um instituto que existe no nosso Código Florestal e que ela é importantíssima também, se ela for respeitada pelo produtor rural, que todo bom produtor rural entende que é importante conservá-la, ela serviria também como um corredor ecológico. Bom, e aqui falamos novamente dos corredores ecológicos, né? Que a gente mostra a importância de ligar um ambiente mais conservado com outro em meio, por exemplo, a um pasto. Né? E a gente pode ter corredores urbanos também, por que não? Né? As matas que a gente conserva dentro das cidades, elas também são importantes para a fauna poder ir circulando entre uma unidade de conservação e outra, né? Aqui a gente deu o exemplo, um plantio do pessoal aqui de Minas, fazendo um plantio de árvores num determinado parque que estava carente de vegetação, e a gente fez um plantio, de vez em quando a gente faz, e futuramente isso vai servir como um corredor para a fauna urbana. Né? Bom, aqui a gente pode falar também da importância de determinadas espécies, embora todas sejam importantes, mas se a gente conserva, por exemplo, uma onça, que é considerada uma espécie guarda-chuva, e ela está vivendo, conseguindo sobreviver bem num determinado ambiente, isso significa que tudo para baixo dela, porque ela é um predador de topo de cadeia. Né? Então, ela é o topo do ecossistema. Se ela está vivendo bem ali, tudo que está para baixo dela, todos os outros animais, chegando aos produtores primários, que são os vegetais, também estaria bem conservado. Né? Então, é uma forma de você acessar a sanidade de um determinado ambiente, vendo se
uma população de uma espécie guarda-chuva está vivendo adequadamente, né? E a gente tem também, é muito utilizado como estratégia de conservação, as espécies carismáticas. Frequentemente a gente vê o mico-leão dourado, a arara, a onça, a tartaruga, porque essas espécies ajudam quando você conserva o ambiente, porque as pessoas, a sociedade, acha importante conservar aquele animal porque ele é bonitinho, porque ele é magnífico, porque ele é útil, ou por que quer que seja a razão, você acaba ajudando todos os outros animais que com ele interagem também a sobreviver, e com isso a sanidade do ecossistema e a manutenção da biodiversidade. Bom, agora a gente vai falar da parte ruim, que são as ameaças à biodiversidade, né? Uma das mais graves é a perda e fragmentação de hábitats, que ocorre no Brasil, mais especificamente, pela expansão da fronteira agropecuária e pela monocultura, que é uma biosimplificação do ambiente, e também pela urbanização, principalmente na região sudeste, no sul, aqui. Todo mundo sabe, né? Até o Ciro Gomes cansou de falar isso na campanha dele, que o bom produtor rural é aquele que sabe que não precisa derrubar mais nenhuma árvore para ter uma elevada produção de proteína animal, né? Então, a gente tem Embrapa, as nossas empresas estatais são plenamente capazes de orientar um produtor rural bem intencionado a continuar tirando lucro da sua propriedade enquanto conserva o meio ambiente. Basta querer, né? Inclusive o pequeno, que é o que menos destrói, né? E a gente tem outras formas de perder o hábitat, né? O desmatamento, no caso da Amazônia, a questão das madeireiras, o carvão no cerrado também é muito grave, as queimadas, os incêndios florestais, que as pessoas costumam usar muito, né, para fazer a limpeza, e a coisa perde do controle, e aí acaba com todo um ecossistema. Bom, a superexploração dos recursos também, precisa ter um controle. Por isso a gente tem aquela época, né, que eu esqueci o nome técnico agora, em que você pode pescar a lagosta e você não pode em outras épocas. Os peixes, a mesma coisa. Por quê? Para você poder manter a população de forma sustentável ao longo do tempo para o futuro, né? Isso se reflete na caça e na pesca, né? Tráfico das nossas espécies brasileiras, né? Também é uma perda grande, é um negócio que movimenta milhões no mundo todo, o tráfico de espécies. E também uma outra questão que atrapalha muito a nossa biodiversidade é a introdução de espécies exóticas. Vocês podem ver aqui um gato com um passarinho, uma ave na boca. O gato, eu adoro gato, mas ele é um predador eficiente. Existem estudos de ilhas no Pacífico onde o gato foi introduzido, que em coisa de meses ele extinguiu a avifauna, a herpetofauna e os pequenos mamíferos. Né? Onde não tinha gato, introduziu o gato, pronto, acabou. Então, assim, tem que ter muito cuidado para onde a gente vai levar o gato, principalmente não levar para perto de unidades de conservação. Né? A disputa também por locais de nidação, por fontes de alimento, né? Isso
ele entra em competição, a espécie exótica ela não tem predador, ela entra em competição com a espécie ativa que tem predador, e aí ela domina o ambiente e acaba reduzindo ou exterminando a espécie local. Com isso, a biodiversidade perde um elo importante, né? Vegetais também, não pensem que não acontece com vegetais, acontece também. A gente estava com um problema gravíssimo da jaca na floresta da Tijuca. Ela estava tomando conta da floresta e as outras árvores não conseguiam prosperar, né? Então, tem isso. Além do que, causam transtornos também para o maquinário, né? A gente tem o caramujo, e a gente tem também aquele outro que adere nas turbinas das hidrelétricas, que não funcionam. Enfim, é um problema grave e isso tem que ser controlado. O nosso lobo-guará, aqui no Cerrado, está em vias de extinção, porque sarna pegou do cachorro, das propriedades rurais, das pessoas que não cuidam dos seus animais. É, é complicado. Aqui em Minas Gerais, eu trouxe isso porque a gente não pode deixar de falar, eu sendo mineira, falar da questão do garimpo e da mineração. Garimpo, não pensem que é só lá na reserva Yanomami que está dando problema, que é problema gravíssimo, mas aqui também. Eu já visitei garimpo de diamante aqui em Diamantina, e já cansei de visitar também mineradoras aqui. Por mais que eles façam comercial, de que estão agindo assim, assado, estão tentando, estão melhorando, estão recuperando, não estão nada. Não estão nada. E não é que eu seja contra a mineração, a gente não tem como, né? Eu estou aqui usando um computador, ali tem um celular, né? A gente precisa, tem a luz, precisamos dos minerais, né? Mas o princípio da precaução exigiria, exige, na verdade, o que não é cumprido, que as mineradoras envidassem mais recursos e esforços para que determinado grau de destruição não chegasse a ocorrer, né? Como, por exemplo, as tragédias de Brumadinho, de Mariana, que aconteceram aqui, que mataram o Rio Doce, de Minas até a Foz, inclusive a costa do Espírito Santo. Né? Matando com isso a fonte de vida de todo mundo que dependia do rio. Enfim, e uma atividade que parece, existe essa aura de que, por exemplo, aqui em Minas, Minas vai acabar, a economia de Minas vai apenas por 2% do nosso PIB, cerca de 3% dos nossos impostos. Então, assim, é mais uma ideologia, a mineração, a minériodependência, somente aqui em Minas, ela é mais uma ideologia de quem imposta, de quem tem interesse, quem ganha dinheiro lá fora, destruindo os nossos morros aqui, as nossas águas, do que propriamente uma realidade, né? A importância da mineração como uma realidade para Minas Gerais como um todo. Não digo que no quadrilátero ferrífero ela não seja importante para gerar empregos e PIB para os municípios. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter alternativas, empregos verdes, uma outra economia mais inteligente para essas pessoas, do que um emprego efêmero e que elas colocam sua vida em risco e a vida de ecossistemas rio abaixo. Né? Então, outras questões aqui que também afetam, agridem a nossa biodiversidade, todo tipo de poluição, externalidades negativas das atividades antrópicas, né? É claro que onde existe homem, ser humano, existirá sempre o impacto, né? Mas existe o tolerável
o que pode ser suplantado pelo próprio ecossistema, e existe aquele que já não pode mais. Né? No caso, a Amazônia, ela está em vias de não conseguir mais recuperar do desmatamento. Né? E quando isso acontecer, ela vai virar uma savana. E virando uma savana, a gente não vai ter mais os rios voadores. Sem ter os rios voadores, nós não teremos chuva no centro-oeste e a nossa agricultura, que é a maior fonte de renda do nosso país, está acabando. Então, é dramático. A emergência climática também é uma questão, né? A mudança, as mudanças climáticas, elas afetam a nossa biodiversidade, né? E com isso elas desvirtuam as interações dentro de um determinado ecossistema. E por quê? Porque algumas espécies podem não suportar a questão térmica que é imposta pela emergência climática. Por exemplo, a gente sabe do branqueamento dos corais nos oceanos, né? 2 graus que aumenta a temperatura do oceano, os corais que levaram centenas de anos para se formar e que são um berçário de vida, estão morrendo, estão morrendo. Por exemplo, há insetos que não conseguem viver em regiões que estão perdendo o frio, que estão ficando quentes, vão morrer. É um elo. Né? Elas não vivem tempo suficiente para se adaptar à rapidez das mudanças que estão ocorrendo pela emergência climática. Né? Isso em todos os aspectos. Bom, em vista disso, o que pode ser feito? É possível, ainda é possível reverter a destruição da natureza, especificamente da biodiversidade, todos os serviços ecossistêmicos dos quais estamos falando até agora, né? Então, por exemplo, se a gente conseguir manter os nossos ecossistemas, fazer um esforço maior do que tem sido feito, além de, na convenção tal, os países ricos vão dar dinheiro para os países pobres. O dinheiro não vai recompor por si só o meio ambiente. Né? Não é isso. Não é você, eu vou poluir, não vou pagar o outro porque eu estou poluindo. Isso não vai resolver. O esforço tem que ser maior. Se o esforço for maior, é a gente mudar uma série de questões, uma agricultura sustentável, restaurar e conservar a natureza, fazer uma economia sustentável, reduzir o desperdício, o nosso lixo, a forma como a gente se alimenta, né? A chance da gente conseguir reverter essa destruição, ela é realmente factível. Né? Agora, do jeito que está, a gente vai ter aí essa árvorezinha triste. Né? Agora, se a gente não fizer nada, aí vai ser na linha vermelha e é o fim. Né? É o fim mesmo. Tá? Não é coisa de chato, nem verde. Isso é trabalho científico, tá, gente? Então, o que ainda pode ser feito? Vamos lá, para a gente conseguir concluir aqui. Inserir a biodiversidade em todas as políticas e programas governamentais em todos os níveis. De verdade, né? De verdade. Apoiar a implementação das decisões da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Adotar um modelo de desenvolvimento que reconhece a dependência humana da natureza. Porque a gente se coloca acima da natureza. Né? A gente tem que se colocar um elo da biodiversidade. Não é porque a gente tem um cérebro de 5 quilos, né? E que nós desenvolvemos uma capacidade de inteligência maior,
ou mais adaptada que dos demais seres vivos, que a gente está acima dos demais, né? A gente tem que ter um pouco mais, calçar as sandálias da humildade e ver que a gente não só depende dos outros seres vivos, dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos, como a gente também é uma das maiores causas de destruição disso tudo, que vai destruir a gente, né? Então, é isso. Promover e melhorar o monitoramento e aplicação da legislação existente, não piorar, né? Como melhorar, no sentido de conservar melhor, conservar de maneira inteligente, reforçar os links entre a proteção e o uso sustentável da biodiversidade e os objetivos do desenvolvimento sustentável. São fantásticos, né? Utilizar abordagens holísticas, inclusivas e de longo prazo. Promover a governança e a gestão sustentável das paisagens marinhas, oceanos e sistemas marinhos. Não podemos esquecer, porque eles também são importantes. É conhecer o conhecimento, inovações e práticas de comunidades indígenas e tradicionais, garantindo sua inclusão e participação em governança ambiental. Porque a gente sabe que as populações tradicionais, os indígenas, onde eles existem, geralmente a conservação do meio ambiente ela é melhor. Desacoplar o conceito de qualidade de vida do consumo de material e crescimento econômico perpétuo, e substituir o PIB por indicadores que incluam a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Abordar as causas que impulsionam o surgimento de zoonoses, incluindo a destruição do hábitat e o comércio ilegal de animais silvestres, visando a diminuir os riscos de novas pandemias. Porque, segundo os cientistas, a chance de acontecerem novas pandemias e mais graves do que a que tivemos, ela é maior, se o ritmo de destruição dos ecossistemas continuar dessa maneira, né? Criar empregos verdes, forjar economias circulares, reduzir a poluição, restaurar ecossistemas degradados e investir no meio ambiente com tecnologia amigável, ligável ao meio ambiente. Afastar-se de um modo linear, pegar, fazer, usar e descartar, essa é a linearidade, para uma abordagem mais circular, que veja produtos e materiais continuamente reutilizados. Que a gente não veja o que a gente não precisa mais como lixo, mas como resíduo passível de ser reutilizado, rico ainda, que pode ser utilizado de alguma outra maneira por alguma outra pessoa, em alguma outra economia. Bom, é isso.